Olá, mamães, tudo bem? Eu espero que sim. Especialistas explicam que uma infância marcada por agressões pode sim resultar em problemas de autoestima, transtornos psicológicos e ciclo de abuso. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou te falar 4 danos que a criança pode levar para a vida adulta ao apanhar na infância. Vem comigo. Eu sei que é muito comum você ouvir, ou até mesmo já falou essas seguintes frases: Eu apanhei e não morri. Ah, eu apanhei e não virei uma mulher revoltada. Eu apanhei e eu também não odeio os meus pais. E realmente são frases muito comuns que as pessoas ainda utilizam para justificar a palmada e outras formas de agressões, como maneiras de educar as nossas crianças. Só que esse cenário ele não é tão simples como é colocado, até porque as consequências de você crescer em um ambiente hostil tendem a ser muito complexas, podendo inclusive refletir em diferentes áreas da vida das crianças, e eu vou te contar como. E o que eu quero te convidar a refletir é sobre a incongruência daquilo que você fala e do que você faz. Eu vou exemplificar. Você diz para o seu filho que é errado ele bater em uma pessoa. Você acha errado que agredir alguém para tentar resolver um conflito é errado, mas você acredita também que a melhor maneira de educar o seu filho é através da punição, da agressão. Veja bem, se você acha que é errado bater em um adulto para resolver os seus conflitos, por que pensa que batendo na criança você vai estar educando? Numa criança que tem uma estrutura menor, que ainda não está totalmente desenvolvida, completa, por que você acha que ela é capaz de aguentar mais a dor do que um próprio adulto, com uma estrutura considerada mais forte? E esse é um posicionamento que pode ser visto como comum. Achar que sim, a educação ela vem da punição, e principalmente a sociedade ela normaliza ainda bastante a violência, mas são comportamentos assim que podem desencadear danos tanto na infância, quanto nas fases seguintes da criança. E o primeiro dano causado é que a criança ela cresce acreditando que ela não tem valor. Isso porque com os episódios frequentes de agressão, como as palmadinhas, né, ou você chacoalhando a criança e até mesmo deixando ela chorar no berço, ainda quando ela é bebê, isso explica porque os pequenos eles começam a desenvolver essa crença negativa de que eles não são dignos de serem acolhidos diante de algum problema ou dificuldade. Então a criança ela passa a entender que toda vez que ela chora, ela vai levar uma palmada ou ela não vai ser atendida. Então ela começa a acreditar que ela não pode expressar as suas necessidades. Então ela prefere se calar. E o exemplo clássico é quando o pequeno ele não é reconfortado durante um choro à noite, né? E alguns dias depois, se você, mãe, continuar negligenciando, não atendendo, né, aquele choro, a situação ela tende a não se repetir mais. Mas isso não é porque ele aprendeu, mas porque ele deixou de acreditar que ele precisa expressar as necessidades emocionais dele. O que acontece com essa criança é que ela interpreta que as necessidades dela não são importantes, não precisam ser atendidas, mas ela não deixa de amar os seus pais por isso. Não deixa de amar quando ela apanha, mas ela deixa de amar a si mesma. O segundo dano é que ela pode ter dificuldade para estabelecer limites. E mesmo que a justificativa que você dê a si mesma é que é só uma palmadinha e que isso não é um espancamento, por exemplo, a psicologia infantil ela fala que através de estudos, né, é capaz de mostrar assim que o corpo infantil ele absorve as situações com a mesma frequência. Então não importa o que você quis dizer, mas sim o que a criança sentiu naquele momento.
Então é importante que você entenda que comportamentos negativos, quando eles são reforçados de forma frequente, o sistema emocional do seu filho, ele vai ficar cada vez mais confundido sobre o que é bom e sobre o que não é. Inclusive a respeito do que pode ser feito ou não com o corpinho dele. E eu vou te dar um exemplo. Se ele é ensinado que não é qualquer pessoa que pode tocar nele, mas ao mesmo tempo ele apanha no bumbum como uma forma de punição, a sua interpretação pode ser que aquela região não é tão inviolável como você ensinou. Você consegue perceber que qualquer tipo de abuso emocional é extremamente danoso à criança que ainda está se constituindo enquanto um ser vivo, ela ainda está aprendendo sobre a forma de amar, a forma de enxergar o mundo, as relações. Então, uma vez que aqueles que deveriam exercer o papel de proteção e afeto, eles ocupam esse lugar, né, de agressor, isso confunde a cabecinha da criança. Isso gera frutos que podem variar, que vão desde a ter uma vulnerabilidade emocional até mesmo reproduzir comportamentos agressivos. E o terceiro dano é que o amor, ele é ensinado como um sinônimo de dor. E existem essas confusões emocionais que a criança ela vai enfrentar quando ela é educada com medidas punitivas. Isso porque ela vai entender o que é o amor a partir desse relacionamento que ela tem com você, mãe, ou com o pai. Então, quando as suas figuras de referência, que ela acredita que são a fonte do amor, do carinho, do sentimento, são figuras violentas, são pessoas que têm essa tendência a agredir, elas passam a naturalizar esse comportamento e associar esse comportamento ao amor. E aí ela aprende, né, nas suas primeiras relações que o amor dói e que isso é totalmente aceitável. E mais pra frente é comum que quando adolescente ou até mesmo adulto, essa criança ela reproduz esses comportamentos negativos nas relações dela. A violência, ela ensina a criança sobre o que ela pode esperar das pessoas, achando que é até mesmo normal bater e receber outras agressões. E isso pode criar esse ciclo de diversos abusos que ela vai estar vivenciando. O quarto dano é que a violência ela pode acabar sendo repetida no automático. Eu sei que o uso dos métodos punitivos como uma educação, ele vem de um diálogo muito antigo, passado de geração em geração, e nós fomos orientados que ensinar dessa maneira era a melhor forma possível, né? E aí a gente acaba repetindo esse padrão. Mas a gente precisa sim questionar esse padrão, questionar esse método, né? Ainda que essas atitudes elas possam ser racionalizadas e caminhem para agressões não tão explícitas quanto bater, ou seja, você pode agredir verbalmente aquela criança. A violência sentida, ela pode sim aparecer em outros comportamentos. Na infância, episódios frequentes de "é só um tapinha" podem levar ao desenvolvimento de uma criança muito agressiva na escola. Por exemplo, em que ela bate e xinga os amiguinhos. E aí na adolescência esse comportamento ele vai ficar um pouco mais complexo. Pode resultar em um filho disposto a romper o laço com você, com o pai ou com outro cuidador, simplesmente por não ter se sentido acolhido e até mesmo amado na infância. E na fase adulta, né, quando essa mulher ou esse homem se desenvolve e decide viver a maternidade ou a paternidade, essa violência ela pode acabar sendo repetida com os filhos de formas diferentes e vira um ciclo, sabe, que deriva de várias e várias agressões. Então a maneira que nós fomos criados, ela fica tão enraizada dentro de nós que a gente pode começar a repeti-la com nossos próprios filhos sem perceber, como gritar com eles, xingar eles, colocar eles de castigo. E aí você deve estar se perguntando: então o que eu posso fazer para mudar essa situação?
Se acolha, mãe. É fundamental que o pequeno ele seja cuidado diante dessas situações desafiadoras que eu sei que é a maternidade, que você já viveu dentro de um ambiente hostil, mas é necessário que a mudança parta de você, para que o seu filho, amanhã ou depois, ele não venha reproduzir esses mesmos comportamentos. Sim, é possível mudar. É possível sim quando você olha para dentro. Navegue pelo autoconhecimento. Eu sei que não é fácil, mas é a maneira da gente acolher a nossa parte, que também já foi marcada por violências anteriores. E se você deseja aprender mais sobre educação, deixa seu like nesse vídeo se ele fez sentido, se inscreva no nosso canal, assim você me ajuda a saber que eu estou conseguindo te ajudar aqui e a produzir mais conteúdos desse estilo para você. Um beijo, até o próximo vídeo.